Cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom estar nesse lugar, pastor. Um lugar tão simples e tão gostoso. Como é bom estar aqui. Eu acho que vocês são muito chorões. E já me contagiaram também. Um vai dar um testemunho, chora e faz chorar. Outro vai dar outro testemunho, chora e faz chorar. Mas isso é bom. Isso é bom. Que bom estar quebrantados diante do Senhor, né? Hoje eu tenho a alegria de retornar a primeira vez nesse lugar. Uma honra também conhecer o pastor. Privilégio. E obrigado pelo convite. Que o Senhor nos abençoe. Hoje eu estou feliz também porque nós convidamos, veio mais um casal amigo nosso, que é a Alexandra e o Antônio, que também nos dá muita alegria de estar conosco nesta noite, além do Aguinaldo, a sua esposa, a sua filhinha. E quando é bom, a gente convida outros também, né? Então que o Senhor... Vocês deram o recado, né? Amém. Salmo de número 91. É onde você vai encontrar o texto base da nossa reflexão nessa noite. Salmo 91. Eu não costumo dar temas às mensagens que eu prego, mas se fosse o caso, seria 2 maneiras de Deus proteger. Salmo 91, eu vou ler versos de 1 a 8. Na versão NVI que eu tenho em mãos, diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Ó Deus, nós pedimos e imploramos, ó Deus, a Tua misericórdia, a Tua graça sobre nós neste momento em que vamos meditar na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos aqui podem ter certeza de já ter lido ou ouvido a leitura desse salmo por mais de 10 vezes. Eu, muito mais que 10 vezes, eu li, ouvi. Desde o meu nascimento, meu pai já era e ainda é um pastor evangélico. Eu nasci num lar cristão. Cresci ouvindo a leitura desse salmo, não nessa versão, uma versão mais tradicional, dentre outros salmos que eu cresci ouvindo a leitura, mas esse em especial. Era o salmo preferido da minha avó paterna, saudosa avó Lídia, analfabeta, não frequentou nenhum banco de escola, não teve essa oportunidade, mas aprendeu a ler. Aprendeu a ler na Bíblia. Uma bênção com a qual Deus quis presenteá-la. Inúmeras vezes a ouvi lendo esse salmo. Alguém já disse que existem 2 salmos que são os preferidos dos crentes. O 23 e o 91. O 23 para os mais tradicionais e o 91 para os mais pentecostais.
Nós vivemos num mundo cheio, repleto de sons, de vozes, de anúncios, de propostas, de interpretações. Há um alvoroço de ideias, de compreensões diferentes acerca de todos os assuntos. E se nós não nos concentrarmos naquilo que é promessa de Deus para nós, nós podemos ficar pelo caminho, assim como ficaram irmãos israelitas na caminhada pelo deserto. Tinham a promessa de Deus, mas ficaram pelo caminho, deixaram a mente se confundir, e com isso veio a frustração, a decepção, até a murmuração contra Deus. Elegeram coisas que se tornaram para eles ídolos no lugar de Deus. Há muitas mensagens que ouvimos nos dias atuais que são verdadeiros clichês. O que são mensagens clichês? São aquelas mensagens que se encaixam na vida de qualquer pessoa, em qualquer situação pela qual ela esteja passando, mensagens que servem para qualquer ocasião, e na maioria das vezes são mensagens ditas fora do contexto, tornando-se pretexto para o que se quer dizer. O ser humano é alguém que sente, por exemplo, muito medo. O que é o medo? No dicionário Aurélio diz que é o sentimento de inquietação diante da noção do perigo ou da ameaça. Dizem, e eu creio nisso também, que o medo é o que está por detrás do fracasso, das doenças, muitas vezes, das relações frustradas, da violência, da depressão. E há quem defenda que nascemos com apenas dois medos naturais: medo de cair e medo de barulho. E que todos os demais medos são medos adquiridos ao longo da nossa vida e que precisamos deles nos livrar. E se isso é verdade e faz algum sentido, nisso também Jesus pode nos ajudar, porque Ele é a essência do amor. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Eu penso que a grande ameaça que traz medo e inquietação ao ser humano é a consciência de não controlar o amanhã, não controlar o futuro. Saber que é impotente em relação ao seu futuro. Medo do desconhecido, medo da velhice, medo de ter que viver com o dinheiro da aposentadoria, medo de ficar desempregado e passar necessidades, medo de ficar doente, medo de ficar sozinho, medo do amanhã incerto. Como será o amanhã? Responda quem puder. Isso dá até música, né, pastor? Mas dá medo também. Como eu vou estar daqui a 20 anos? Como vai estar a minha saúde daqui a 20 anos? As minhas finanças? Como vai estar a economia do país? O mercado de trabalho? A previdência social, como vai estar? Como vai ser a minha aposentadoria? Eu não sei, mas Deus sabe. E Ele conhece o futuro, Ele conhece o amanhã. Aliás, não há nada que venha acontecer amanhã que possa surpreender o nosso Deus, porque Ele já está lá no futuro. Esse é um dos atributos de Deus que na teologia chamamos de onipresença de Deus. Ele está aqui e Ele está lá ao mesmo tempo. E Ele também é um Deus onisciente, Ele sabe tudo e todas as coisas. Logo,
um Deus assim, como esse que eu acabei de dizer, onisciente, onipresente, onipotente, todo-poderoso e solidário, que intervém nas circunstâncias adversas da vida ao meu favor, que prometeu me livrar dos perigos, um Deus que quando eu oro, Ele ouve e atende, que me deixa abrigar-me debaixo das suas asas. Ora, a fé num Deus assim, veste como uma luva esse ser instável, inseguro e que sente tanto medo, o ser humano. E aí nós nos deparamos com o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Quem não quer abrir a Bíblia e recitar um salmo como este? Inspirado, alentador, confortador, que traz a solução exatamente que eu estou precisando e procurando. Poder ler e exigir de Deus essas garantias. Garantias de atenção especial na vida, de livramentos, de solução para os problemas os mais diversos. Talvez pensar até que inclui nisso saúde e dinheiro, porque tudo isso são coisas essenciais na vida. Poder ler um salmo assim e recitar a lista de garantias de êxito na vida. Quem não quer ter um salmo assim para si? Eu já ouvi dizer: este é o meu salmo. Um salmo para chamar de seu. Poder ler e dizer: é o meu salmo. É um salmo acessível, anônimo, não tem o autor especificado, um salmo cujo autor não é identificado como noutros salmos, aberto, disponível, sendo por isso mesmo tão acessível, podendo ser o meu e o teu salmo. Ele fala de coisas as quais todos nós ansiamos e precisamos: refúgio, escudo e proteção contra as adversidades. Ideal para tempos de perigos, para quando estamos expostos, cercados com medo sem saída. Ideal para quando estamos sendo desafiados pelas potências do mal, pelos nossos inimigos. Um salmo que fala de proteção divina. O salmista abre o salmo de uma forma maravilhosa. Ele declara com firmeza a sua fé. Faz uma abertura eloquente, belíssima. Em outras versões, mais conhecida: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. No verso 7, uma frase impressionante: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não é maravilhoso poder abrir a Bíblia e ler um salmo como este? É maravilhoso. Mas, meus queridos irmãos, eu pergunto a vocês de forma bastante sincera: será que todas as experiências de vida pelas quais passamos confirma tudo isso que o Salmo está dizendo? Deus tem sido misericordioso conosco. Mas será que também nós não temos sofrido reveses na vida? Não estamos, porventura, sujeitos ao desemprego, aos assaltos, a doenças, aos desabamentos,
lugares de risco. Rio de Janeiro, por exemplo, tantos desabamentos, acidentes os mais diversos. E a comunidade dos filhos de Deus espalhada pelo mundo. O que dizer da igreja perseguida em países que são fechados para o evangelho e que perseguem os cristãos? Que têm tentado de todas as formas extinguir a pregação do evangelho. Servos fiéis a Deus, que passam por tantas e tantas tribulações. E o que dizer dos nossos irmãos mais pobres, mais desprovidos de recursos financeiros, que passam por tantas necessidades, carências, as mais diversas, e sentem a falta de coisas essenciais. Compra de um remédio, por exemplo, às vezes não tem. Missionários que trabalham no Oriente Médio, no Iraque, lugar onde 93% da população é adepta ao islamismo, e somente 4% são cristãos. Será que a experiência desses irmãos não é: 1000 permanecem em pé ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu tenho sido duramente atingido, perseguido, preso? Irmãos que têm sido presos, hostilizados, cerceados a sua liberdade de culto, perseguidos, injustiçados, por serem minoria absoluta onde se encontram. Será que hoje pela manhã, no seu devocional diário, ao abrirem e lerem a palavra de Deus, quem sabe tenham se deparado com este salmo e pensado: o que tem acontecido à tua palavra, Senhor? Será que estes não estão se abrigando debaixo dessas asas? Será que a palavra de Deus está errada? Ou pode ser muitas vezes nossa interpretação? Há duas maneiras de Deus proteger. Há um paralelo no Novo Testamento para este salmo que fala de livramento divino. Encontra-se em Romanos 8. Eu vou ler o texto. Romanos 8, 31 a 39. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou certo, convencido, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o amanhã, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso
Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus aparece no horizonte das experiências humanas. E sem nenhum problema com as escrituras do Antigo Testamento, o Novo Testamento passa a mostrar um Deus com ferimentos. Um Deus que diz, eu sei as suas tribulações. Extremamente acessível, solidário com os que sofrem. Você se sente o mais injustiçado dos homens, ele diz, eu sei o que é isso. Você se sente o mais desprezado dos homens, ele diz, eu sei. Você se sente alguém que mais sofre na vida, ele diz para você, eu sei os teus sofrimentos. Sei por ter experimentado, eu conheço um Deus que é todo poderoso, mas que também está no Getsêmani, onde ele sofre. O escritor Philip Yancey diz que a vida não é um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser vivido. A oração que nós temos como arma preciosa precisa nos fazer claro dessa nossa realidade. Ela nos oferece muita coisa, mas não nos oferece garantias de blindagens contra as tribulações aqui na terra. O que ela nos dá é a convicção na promessa de Deus de que não precisamos viver esse mistério que é a vida sozinhos. Romanos 8, 31 a 39 também é um texto que fala de proteção divina. Com o amor de Deus manifestado em seu Filho Jesus, nada mais nós temos a temer. Nem a dificuldade, nem a perseguição, nem o martírio, nem qualquer forma de dominação, nada poderá impedir o testemunho de um cristão e nada poderá opor-se à plena realização do projeto de Deus no mundo. Poucas vezes você vai ver e ler algo tão curto, tão sensível, tão humano, mas tão encorajador, tão poético, ao mesmo tempo que tão real. Só que é um texto que fala não de proteção física, como o Salmo 91, mas de proteção espiritual. E o que é mais importante? Ter a garantia contra os perigos físicos da vida, mesmo sabendo que um dia nós iremos morrer, ou saber que nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E por que o Salmo 91 então tem muito mais ibope? O diabo aplicou os versos 11 e 12 desse salmo a Jesus no deserto. O diabo deseja que nós pensemos que se nós sofremos é porque as promessas de Deus falharam conosco. E a esse momento alguém pode estar pensando, mas pastor, há então alguma contradição entre esses dois textos da palavra de Deus? Não, nenhuma contradição. Salmo 91 quase que certamente baseia-se na memória das experiências do povo de Israel durante as pragas do Egito. Veja o verso 5 a 8. E sem nenhuma contradição com Romanos, verso 15 do Salmo diz, estarei com ele na angústia. Nós é que às vezes lemos e interpretamos de forma seletiva. Estarei com ele na angústia. São palavras atribuídas a Deus. É Deus falando como uma conclusão e um fechamento absolutamente adequado ao Salmo.
a promessa de proteção generalizada, no verso 28 de Romanos 8, quando diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, não exclui a nudez, o perigo, a espada, a altura, a profundidade, a dengue, a malária, a recessão, a depressão, o desemprego, o medo, a frustração, os desabamentos, as angústias, a dor e até o luto. Tudo, a palavra de Deus diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Passamos por tudo isso, contudo abrigados debaixo dessas asas do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, se lermos o Salmo 91 à luz de Romanos 8, vamos ler e dizer, é verdade. É verdade, Deus tem cumprido a sua promessa na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele prometeu estar junto e proteger no meio do perigo. Ele tem feito isso. Estarei com ele na angústia. Se desdobra em outras 5 promessas de Deus. Deus resgata, Deus protege, Deus responde às nossas orações e estará ao nosso lado na angústia. Não nos dará sofrimento maior do que nós possamos suportar, mas Ele nos dará honra. No sentido literal, Ele nos glorificará, Ele nos dará, enfim, a salvação consumada e a vida eterna com Ele nos céus. Um presente da sua graça. É assim que termina o Salmo. Podemos sim, meus irmãos, confiar num Deus que é fiel, que dá abrigo a todos os que se encontram em situações difíceis, em meio a qualquer perigo que viermos a enfrentar na vida, podemos nele sempre confiar. E ao finalizar as minhas palavras, nesta noite, eu quero apenas relembrá-los que um dos nomes do nosso Deus nesse salmo é o Altíssimo. O Altíssimo. Um título que reduz todos os nossos problemas ao seu tamanho real. O escritor da carta aos Hebreus diz que o Antigo Testamento é como sombra do bem futuro, sombra dos benefícios vindouros, sombra e não a imagem definitiva e plena das coisas. Para o povo de Israel, a proclamação daquele que viria, Jesus, foi para significar que o sistema existente deveria dar lugar a algo melhor. No Antigo Testamento você pode contar com as bênçãos de Deus. No Novo Testamento você pode contar com o Deus que te abençoa, está ao teu lado. No Antigo Testamento, Deus protege os teus bens. No Novo Testamento, Ele mesmo é o teu patrimônio. No Antigo Testamento, Deus desce para livrar. No Novo Testamento, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca estaremos sós. É promessa de Deus para nós. Nisso você pode e deve confiar. O Evangelho de Mateus inicia com uma promessa de Deus ao seu povo, dizendo: a virgem dará à luz a um filho, e o chamarão do quê? Emanuel, que significa Deus conosco. Lembram-se como encerra esse mesmo Evangelho? Exatamente com a promessa já feita no início. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a
a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Ore a Deus pedindo: Senhor, eu sei que Tu estarás comigo sempre cuidando de mim. Ajuda-me então, ó Deus, a descansar nas Tuas promessas que jamais falharão. Fortaleça a sua fé, alimente a sua esperança, demonstre todo o seu amor e confiança nele, e confie sempre no seu terno cuidado, dia após dia. Se hoje nós vivemos a realidade do Deus conosco, o Deus que se encarnou e habitou e habita conosco, o Emanuel, que para os nossos irmãos do passado era apenas sombra, o nosso prazer de hoje vivermos nele é também apenas sombra de tudo o que será quando nos encontrarmos com ele face a face. É promessa dele. Nós ansiamos por esse dia. Que Deus nos abençoe, nos guarde e que nos reúna mais vezes para a honra e glória do seu nome. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor está sempre conosco. A tua palavra nos diz isso, ó Deus. Nós confessamos, Senhor, que às vezes pela nossa instabilidade, nosso sentimento é de que o Senhor tenha, às vezes, nos abandonado, porque nós somos assim, ó Deus, nós somos instáveis. Mas obrigado, Senhor, pela verdade da tua palavra, que mais uma vez, hoje vem nos confrontar. Obrigado a Deus pelos teus sinais de que o Senhor está conosco, pequenos lembretes da tua graça, de que o Senhor jamais nos deixará. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor se faz presente na vida dos seus filhos, em grande medida através de pessoas que o Senhor coloca ao nosso lado. Obrigado, Pai, pela alegria, pelo privilégio de estar neste lugar, nesta noite, reunido com meus irmãos, meus queridos irmãos, para cultuarmos ao Teu nome e lembrarmos, ó Deus, as Suas promessas poderosas e infalíveis. E assim, ó Deus, ajuda-nos a viver nesta semana que se inicia e toda a nossa vida, para a honra e para a glória do Teu nome, que nós oramos agradecidos. Amém.